de tudo. Então, quando a gente fala da monarquia estabelecida, nós estamos falando de um desejo de constituição de estabilidade. Vai nascer a monarquia a pedido do povo. Só que quem era o povo? Quem tinha voz? Os ricos. Existiam 3 classes dentro das tribos de Canaã, dos descendentes de Jacó, ou, se preferirem, dos descendentes de Israel, que eram os pobres, que tinham como função ser pastores, pastorear os rebanhos. E o pastor dentro da sociedade hebraica, ele não tinha nem poder de fala. Ele não podia ser chamado nem como testemunha de um processo jurídico, porque ele era pastor. Existia uma classe média, que eram aqueles que plantavam os grãos, que plantavam a uva, que plantavam o alimento e que fornecia tudo isso para o Estado. E existiam aqueles que tinham os grandes rebanhos, sobretudo ovelhas e bois. E o Estado que distribuía. Na verdade, cada tribo era independente, só que cada tribo produzia suas próprias coisas. Então, a tribo que produzia trigo não tinha direito de produzir uva. A tribo que era só de pastor permaneceu sendo só de pastores. Então, é uma desigualdade entre as 12 tribos. E vai haver um desequilíbrio social, que será corrigido mais tarde. A ideia de se ter uma monarquia unida era justamente para quê? Para que as 12 tribos não tivessem mais essas divisões. Quando se estabelece, então, a monarquia, nós vamos escolher quem? Vamos pegar alguém rico, que sabe conversar, que seja letrado, que possa ser um rosto interessante para os nossos vizinhos, que são reis e rainhas. Vão escolher um homem que era de uma família muito rica, chamado de o mais belo dos homens. O nome dele era Saul. Saul. E então elegeram Saul como o primeiro rei da monarquia unida das 12 tribos, que agora passa a se chamar povo de Israel. Os herdeiros de Jacó, herdeiros de Israel. E de Abraão. Necessariamente de Abraão. Abraão, Isaac, Jacó, Jacó que teve o nome mudado para Israel. Lembrem que Israel é um homem, tá? Então, o reino do povo de Israel, dos filhos de Israel, das tribos. Saul não era temente ao Deus único. Ele era muito rico, era dono de gado. Então ele flertava com os países vizinhos que eram politeístas. Nesses flertes, ele oferecia sacrifícios nos altares pagãos e levou o paganismo para dentro do território de Canaã. O que fez com que o povo que era fiel ao Deus único se rebelasse contra Saul, pedindo assim a Deus que enviasse outro rei, porque Saul já não era temente a Deus. Saul cai em desgraça, porque o povo já não aprovava o reinado de Saul e ele já não era mais fiel a Deus. Neste meio tempo, nós vamos ter a figura do profeta Samuel, que é aquele que vai ser a boca de Deus para poder ungir o rei e transmitir o desejo de Deus para a monarquia. Saul não dá ouvido para ninguém. Ele queria poder, só poder. E ele não teme a Deus. Saul vai cair em desgraça e decide ser grande demais quando ele percebe que ele perdeu o apoio das tribos. Ele decide bancar o herói. O que ele vai fazer para bancar o herói? Para poder agradar o povo e causar uma boa impressão, já que tinha caído, ele estava sendo muito rejeitado dentro do reino. Para causar uma boa impressão no reino, o que eu faço? Procuro uma guerra contra quem todo mundo tem medo. Saul decide lutar contra os filisteus. Quem era o general dos filisteus? Golias.
Então Saul tinha a opção de lutar contra o rei dos filisteus. Briga entre reis. O rei que ganhasse dominava o território do outro. E ele vai para a guerra. Neste meio termo, Davi tinha sido escolhido por Deus. Era um pastor de rebanhos. Davi vinha de uma família pobre. E então Davi, ele foi escolhido por Deus e entrou para o exército de Saul. Era um menino, só que já sabia empunhar uma espada. Foi para a guerra. E para não deixar o rei Saul brigar contra Golias, ele decide lutar no lugar do rei Saul. É quando ele, com uma única pedra e um estilingue, digamos assim, porque quando a gente fala funda, as pessoas não sabem que instrumento é esse de guerra, né? A funda, que é aquele couro. Né? Né? Hoje em dia é muito mais fácil pensar um estilingue. E ele consegue, então, acertar o gigante Golias. Por que era chamado de gigante? Porque, entre aspas. Porque ele era um general. Não é que ele era grande em tamanho, não era a altura, era a importância. Lembra do Magno, do faraônico? Golias era gigante. Por quê? Porque nunca perdeu uma guerra para os filisteus. Ele sempre levou os filisteus para a guerra e ganhou. Por isso que falava que ele é gigante. Por isso que ele era gigante. O termo gigante é metafórico para dizer que ele era um grande general. Só que Davi, o menino, sai da tenda, luta no lugar de Saul e vence o general dos filisteus. O que gera uma revolta gigantesca para os filisteus, que não aceitam perder a guerra, se recolhem, fogem do povo hebreu, deste povo que nós já vamos chamar de povo de Israel, e então Saul canta vitória. Eu ganhei a guerra, dei uma guerra para vocês, ganhamos dos filisteus. E o povo fala, você não, Davi. Nisso Deus já tinha escolhido Davi para ser sucessor de Saul, só que Saul não sabia. Quando Davi ganha a guerra e o povo exalta Davi, Saul sente inveja e ódio de Davi. E então dá uma ordem, matem Davi. E Davi tem que fugir de Saul. E passou anos se escondendo de Saul, porque Saul mandou matá-lo. E então, com a promessa de que Davi seria rei, ele se esconde. Se esconde até a morte de Saul. E Saul vai morrer em desgraça, porque os seus filhos, os que não foram mortos pelos filisteus, suicidaram. Ele não teve herdeiro do trono. Não ficou nada a não ser primos e sobrinhos primos distantes. Davi, após a morte de Saul, é ungido rei do povo de Israel. Enquanto Saul foi a escolha do povo, Davi foi a escolha de Deus. Por isso que a Escritura, quando fala do Messias, fala que o Messias deveria ser herdeiro de Davi. Não fala do primeiro rei que foi Saul e nem do último que foi Salomão. Fala de Davi. Por quê? Saul foi escolhido pelos homens. Davi foi escolhido por Deus. E Davi explora as tribos no sentido de expandi-las. E ele consegue. E ele faz coisas maravilhosas, mas peca muito, erra muito, porque a soberba da monarquia faz com que Davi peque. Mas por que se diz que ele foi escolhido por Deus? Porque Deus pediu para que o profeta Samuel fosse atrás dele e pediu para Samuel ungir Davi como rei, porque ele era da vontade do coração de Deus. Então Samuel ungiu Davi a pedido de Deus. Assim que Saul morreu. Antes de Saul morrer, Deus já tinha escolhido. Só que Davi só vai ao trono depois da morte de Saul. E então Davi vai fazer uma expansão gigantesca nas tribos de Jacó, nas tribos de Israel. E será muito amado, porque além de ser muito temente a Deus, era um homem que sabia a noção do pecado, de arrependimento. Um dos salmos mais bonitos, que é o Salmo 51, que nós rezamos, que é o Salmo penitencial,
que é quando ele trai o seu melhor amigo para poder ficar com a esposa do amigo, né? E ele então se arrepende e se veste de saco de palha e de cinzas e compõe o Salmo 51. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão de vosso amor purificai-me, lavai-me todo inteiro do pecado e purificai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Então começa uma literatura davídica, que é chamada de literatura sapiencial, de sapiência, que é sabedoria. Os livros de sabedoria começam a ser escritos por diversas escolas literárias dentro deste território, e tudo é atribuído a Davi, porque Davi era um poeta, era músico. Então ele compunha salmos e tocava, ele criava as notas musicais. Então Davi deu um rosto cultural, deu um rosto monárquico para o povo de Jacó, de uma forma que Saul jamais tinha imaginado. Ao chegar na velhice, quando Davi vai morrer, ele entrega o reino para o seu primogênito, Salomão. E antes de morrer, entrega para ele o projeto de um templo para cultuar a Deus de acordo com a vontade que foi expressa por Deus a Moisés no deserto. Davi sonhou e projetou o templo e morreu. Salomão, seu filho primogênito, por herança, assume o reino de Israel, o reino de Jacó, dos filhos de Jacó, e executa tudo aquilo que Davi não tinha conseguido executar em vida. Para executar tudo isso, era preciso dinheiro. Salomão aumenta os impostos das tribos, gerando as primeiras revoltas.